paz, nosso Senhor Jesus. Uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouco tudo aquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. Muito feliz por poder ter recebido esse convite para, nesse momento, estar compartilhando com os irmãos sobre o ofertório, o momento do ofertório, sobre dízimos e ofertas. E antes de iniciarmos, eu gostaria, se na noite de hoje nós estamos recebendo algum visitante, você pode acionar com a mão assim. Nós temos algum visitante hoje aqui? Temos? Glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém? Também? Deus abençoe. Os irmãos estarão dando uma lembrança, uma pequena lembrança para os irmãos. Mais alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Os irmãos da mídia podem me ajudar, por favor? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Ontem eu estava na Expo Cristã e algo sobrenatural aconteceu. Na hora, assim, eu não percebi muito bem, mas depois eu entendi aquilo que Deus... Quantos aqui creem no sobrenatural de Deus? Faz assim com as mãos. Eu encontrei algumas pessoas, sabe, pastor? E aquelas pessoas falaram comigo. E aí eu conversei com aquelas pessoas e tal. E de repente, terminado o que eu tinha feito, o pastor me ligou e nós conversamos alguns assuntos. E aí nós desligamos o telefone, depois ele ligou de novo e me fazendo o convite. E naquele momento eu entendi que havia um propósito de Deus para eu estar naquele local. Eu falei assim, Senhor... E é justamente isso que eu vou compartilhar com os irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 8. Então, a palavra de Deus veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Eu vou ler conforme a versão daqui da igreja. Levante-se e vá para Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Repita comigo essa palavra: ordenei. Amém. Versículo 9, versículo 10. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. 11. E indo ela a trazer, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. 13. Elias lhe disse: não temas, vá, faze conforme a tua palavra, porém dê-lhe primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, Deus. Queremos te agradecer, Deus, porque a sua palavra, Senhor, é aquela que dirige as nossas vidas. É aquela, ó Deus, que nos sustenta, que nos traz o alimento para que nós, ó Pai, possamos, Senhor, lidar, Senhor, com tudo aquilo que vem, ó Pai, para tentar nos tirar, Senhor, da tua presença. Mas a sua palavra, Senhor, tem rompido com todos os obstáculos e até aqui
o Senhor tem nos sustentado. Por isso, ó Deus, nessa noite, ó Deus, aqui, ó Pai, nós estaremos fazendo, ó Deus, um momento, ó Deus, de ofertório. Aqui, ó Deus, um homem estará falando, mas a palavra que ouviremos, a voz que ouviremos é a sua voz. Continua conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela vem direcionada a uma pessoa cujo estava passando por um momento difícil. A Bíblia, ela não relata qual a conversa ou o que Deus falou com a viúva. A Bíblia relata que Deus ordenou à viúva que sustentasse a Elias. Então nós, de certa forma, entendemos e interpretamos, meu querido professor e pastor Luciano, que esta mulher, ela recebeu algo da parte de Deus que precisava ser cumprido. E eu fico imaginando, no entendimento desta viúva, ela passando por um momento difícil e, de repente, Deus envia um profeta. Olha só. Quando eu li essa palavra, eu me lembrei de um momento na minha vida, na vida da minha família, em que nós estávamos passando por um momento muito difícil, uma fase difícil. E quando nós passamos por um momento difícil, irmãos, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é parar. Nós imaginamos assim, nossa, eu fiz tudo certo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sempre contribuí, eu sou voluntário, eu prego a sua palavra, eu evangelizo. Por que que isso aconteceu? Às vezes, essas perguntas, elas vêm até nós para tentar nos desestimular, tentar nos colocar para baixo. Nesse período em que eu passava com a minha família, eu lembro que nós estávamos num seminário, eu e a minha esposa, estudando a palavra, e nós tínhamos um padrão de vida bacana na época, e de repente tudo caiu, e a gente não sabia muito o que fazer. E aí, numa dessas noites de seminário, numa dessas noites em que nós estávamos assistindo uma das aulas do seminário, de repente um profeta, sempre o profeta olha no meio da multidão e fala assim, aponta assim e fala assim, eis que te digo, varão. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eis que te digo, Léo. Eu falei, ô Jesus. E ele disse uma frase, essa frase marcou a minha vida e a minha história para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque uma palavra vinda do trono de Deus pode mudar a sua vida e a sua história para sempre. E ele virou para mim e eu falei assim, ai meu Deus, o que esse profeta vai falar? Eu já não estou muito bem, já estou passando por essa situação, né? E de repente, eis que te digo, varão. E de repente ele olha e fala assim, tempo de aprendizado nunca é tempo desperdiçado. É só isso? Só isso. Glória a Deus. Ouçam, estão comigo aqui? Naquela mesma noite, Deus tinha me dado uma visão, uma direção sobre algo que pudesse nos dar um sustento, porque Deus sempre nos dá o escape. Irmãos, e quando Deus dá a visão, creia, Ele vai dar a provisão. Então naquela noite eu estava naquele local, minha cabeça pensando no que seria no dia de amanhã, mas dentro de mim uma voz ecoava e dizia, o seu amanhã pertence a mim. E aí de repente eu encontro uma pessoa, essa pessoa é um amigo de infância, e ele me fala assim, Léo, tá tudo bem? Eu, tá irmão, tá tudo ótimo. E ele fala assim, Léo, o que você tem feito da vida? Eu falei, irmãos, eu estou passando por uma situação assim, assim, assado e tal, mas é uma fase. E ele vira para mim e fala assim, olha, eu tenho aqui, você conhece tanta gente, eu tenho aqui umas camisas, o que você acha de você vender essas camisas e tal, e aí vai te ajudar.
Falei, irmão, tudo bem, mas como é que é isso? Não, pega aqui algumas camisas aqui, e aí depois você me paga. Eu falei, glória a Deus. Uma dessas camisas, aí eu peguei essas camisas e comecei a distribuir mais do que vendia. Dava para um, dava para outro. E uma dessas pessoas eu entreguei a camisa e amém, glória a Deus. De repente, pastor Roberto, uma dessas pessoas, ela veio até mim e falou assim, Léo, aquela camisa que eu peguei com você, eu quero te pagar. Falei, glória a Deus. E ela me pagou. No momento que ela me paga, eu escuto a voz de Deus falando comigo. Esse dinheiro não é seu. Eu falei, não é possível, isso é coisa da minha cabeça. Daqui a pouco, o dinheiro não é seu. Ele vai passar por você, mas ele não é seu. Aí eu falei, Jesus amado. Olho para o lado, está a minha esposa do meu lado, doido para comer um cachorro quente depois da aula. E aí depois eu abaixo a cabeça de novo, escuto de novo o Espírito Santo falar, esse dinheiro não é seu. Quantos estão comigo aqui? E aí eu me coloco diante de Deus e falo, eis-me aqui, Senhor. E Deus fala novamente comigo. Do outro lado da igreja vai ter um homem que eu já ordenei que ele te espere, porque você vai levar esse dinheiro para ele. Falei, glória a Deus. Quando acabou o culto, quando acabou a aula do seminário, eu levantei e saí correndo igual louco, porque se ficasse, irmão, não ia. Saí correndo igual louco, cheguei do outro lado, tinha um homem parado. Ele olha para mim e fala, Deus falou contigo? Eu falei, falou, está aqui. Ofertei na vida dele. Naquele momento, o Espírito de Deus bradou e ele incendiou a igreja, ele me abraçou. E aí depois que eu fui entender que ele não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Mas ele estava orando. Ele estava clamando. E Deus ouviu a oração daquele irmão. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Há um princípio chamado princípio da disponibilidade. Que quando nós nos colocamos disponíveis a fazer aquilo que Deus tem para nossas vidas, Deus vai fazer muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aquele dinheiro, irmãos, ele foi para aquela pessoa devido a uma camisa. Quando eu saí daquele local, a minha esposa já estava lá fora, tinha um casal esperando a gente. E a gente falou, e aí, vamos embora? E o casal falou assim, não vamos embora não. Eu vou abençoar vocês dois, levando vocês dois para jantar no Verdana Grill. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala assim para ele assim, essa noite, o jantar é por minha conta. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Irmãos, aquela simples camisa que o irmão ofertou, que a irmã pagou e eu ofertei na vida daquele irmão, ela se multiplicou de tal forma, eu não imaginava que fosse chegar aonde chegou. Eu cheguei a vender, pastor Roberto, mais de 3.000 camisas, só daquele modelo. Mandei para os Estados Unidos, para a Europa. Coisas que só Deus faz através do seu sobrenatural. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas uma coisa eu sabia, Ele está comigo. Quantos estão comigo aqui? Deus é um Deus de milagres, irmãos. Deus é um Deus que faz o natural e sobrenatural, o ordinário e extraordinário. E eu quero encorajar os irmãos aqui essa noite a se colocarem disponíveis em Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem nos sustentado, irmãos. Aquela viúva, nessa passagem em que nós lemos aqui a palavra, talvez ela, no momento, se Deus tivesse pedido, ela talvez retrucaria. Talvez ela, porque quando se pede algo, automaticamente se questiona. Mas Deus ordenou. Deus deu uma ordem àquela viúva. Envia o profeta. Mas sabe por quê que Deus fez isso?
Deus sabia que ela tinha pouco. Deus sabia o que ela tinha era muito pouco. Mas Deus fez aquilo de forma em que rompesse no coração dela a disponibilidade de servir aos irmãos. Irmãos, quando nós nos colocamos de uma forma em que falamos para Deus: Senhor, o que eu tenho é pouco, mas o que eu tenho é de todo o coração. Jesus nos ensina isso, quando na sua palavra Ele fala através daqueles religiosos que traziam muito e colocavam próximo do gasofilácio, e de repente uma mulher, ela vem e coloca 2 moedas, e Jesus fala para os discípulos: olha, ninguém fez mais do que esta mulher, porque ela colocou tudo o que tinha. Irmãos, Deus não está preocupado com quanto você vai ofertar, porque Ele é dono de tudo. Deus quer a disponibilidade do seu coração. Por isso, nessa noite, nesse momento de ofertório, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem disponíveis, a estarem com o coração aberto, para que Deus fale, para que Deus, Ele ministre ao coração de vocês nessa noite. Nós vamos fazer um momento profético, e eu tenho certeza que após esse momento, após essa noite, eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai agir na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aos diáconos que distribuíssem os envelopes. Eu gostaria que todos pegassem o envelope. Ah, Léo, mas eu não trouxe nada hoje. Irmãos, vou te ensinar algo que eu já fiz. Coloque uma oração nesse envelope. Eu já fiz isso muitas vezes. E sabe qual é a oração que eu fiz? Eu confesso aqui para os irmãos. Eu não tinha nada. A minha oração foi assim, ó: um dia, o maior dízimo dessa igreja vai ser meu. Um dia, a oferta que eu vou dar nesse envelope vai patrocinar todas as despesas da igreja no mês. Irmãos, eu não estou falando isso aqui para vangloriar não, sabe por quê? Porque nosso Deus é grande, irmãos. Então você pode pedir grande, você pode sonhar com grandeza, porque Deus é Deus de grandeza, irmãos. Caiu o negócio, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, haja com intensidade. Talvez aquilo que você vai ofertar hoje, talvez aquilo que você vai fazer hoje, não é aquilo que realmente você deseja, mas coloque no envelope aquilo que o seu coração está falando nesse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eis aqui a sua igreja, Deus. Eis aqui, Senhor, a oferta e os dízimos da sua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos aqui, ó Pai, profetizar, Deus, queremos aqui declarar, Senhor, que através desses dízimos, dessas ofertas aqui essa noite, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, essa igreja, Deus, a igreja de Deus, Senhor, prosperará, Senhor. Deus, abre as portas do céu, abre as janelas do céu, Deus. Ó Pai, que haja, Senhor, mantimento na sua casa, não faltará o azeite, não faltará a farinha, Deus, não faltará, porque Deus tem nos sustentado. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre as portas de emprego, ó Deus. Ó Pai, coloque a mão, Senhor, naquele processo, Deus, ó Deus, que está travado, nós destravamos esse processo, Pai. Deus, nós estamos, ó Pai, no mês 9, Senhor, do ano, lá em janeiro, ó Deus, promessas foram faladas, palavras foram ditas, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, mas foram geradas através do mês, através do ano, e daqui para frente nós declaramos que vai nascer projetos nesse lugar. Nós declaramos, Pai, que
projetos, Senhor, trabalhos, nós declaramos iniciativas, Pai, nós declaramos, Senhor, um restante de ano, ó Pai, de 2024, onde o extraordinário vai acontecer. E eu creio, ó Deus, que em nome de Jesus, nós ouviremos testemunhos, ó Pai, nós ouviremos, ó Deus, testemunho da sua igreja, de milagres que aconteceram até o final do ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode trazer aqui o seu envelope. Deus abençoe, em nome de Jesus.